Bom dia, sétimo ano, tudo bem, turma? Nessa aula nós vamos finalizar ali a resolução dos exercícios em que nós estávamos estudando na aula de ontem, né? A gente trabalhou com a página número 39 e também a de número 40, onde nós estamos trabalhando aí com um volume de prismas, né? Então, olha só, ficou para vocês fazerem como tarefa a questão do número 4, lá da página do número 40. Então, eu vou fazer a correção aqui com vocês e aí nós vamos resolver o restante aqui juntos, tá? Então, acompanhe a explicação. Então, nessa questão falava assim, ó. Um galpão com o formato de um prisma foi construído com as medidas mostradas na figura. Então, aqui tem a imagem aí desse prisma, né? E aqui nós temos todas as dimensões. E aqui, essa parte da frente é a base aí desse meu prisma, né? E eu tenho aqui todas as medidas. E aqui ele pede para calcular qual que é o volume, né? E nós sabemos que para calcular o volume de um prisma, nós precisamos pegar o valor da área da base, né? Que seria a área dessa parte aqui, e multiplicar pela altura, né? Essa é a forma que nós utilizamos para calcular aí o volume de um prisma. E até as aulas anteriores, a gente estava vendo quando a gente tinha prisma... com formato aqui retangular ou triangular. E agora, aqui nesse caso, nós temos uma outra figura geométrica, né? Não é um retângulo, também não é um triângulo. E como que eu faço para calcular aqui a área da base aí dessa figura? Então, eu tenho que pensar em dividir, decompor, né, essa base aqui em outras figuras geométricas que sejam mais fáceis. Eu calculo a área de cada uma das figuras para depois fazer a soma. Então, olha só. Nós sabemos que para calcular a área de um retângulo, nós pegamos aqui esse valor do comprimento e multiplicamos pela largura, né? E aí, olhando para essa parte aqui de cima, eu vejo que eu consigo dividir, decompor ela assim, ó. Eu posso formar, ó, um triângulo aqui. Ó, eu posso decompor ela assim, eu posso formar dois triângulos e aqui no meio um quadrado. Daí eu posso calcular a área aqui desse retângulo, desse triângulo, que é igual a esse, e mais aqui desse quadrado. Depois eu posso fazer a soma de todas essas áreas para eu descobrir qual que é o volume multiplicando pela altura, né? Então, sempre que eu tiver a base aí desse meu prisma, aí com um formato que seja mais difícil, que não seja triângulo, que não seja retângulo, eu vou precisar pensar em decompor, em dividir, né? Então, aí, nós podemos chamar aqui, ó, essa parte do retângulo aqui de baixo de 1. Vamos fazer assim. Vamos chamar esse aqui de retângulo 1, triângulo, vamos chamar de figura 2, figura 3 e figura 4, pra gente calcular a área de cada um deles. E aqui eu não tenho identificado algumas medidas, né? Olha só. Como aqui formou um quadrado, aqui essa parte formou um quadrado, então se aqui mede 4, quer dizer que aqui, aí também vai medir 4, né? Olha só, então aqui também vai ter esse mesmo valor, também vai ter 4. E também pensando, ó, o total aqui é 7. Aí tirando 3 daqui, 7 menos 3 vai dar 4. Então quer dizer que essa altura aqui é igual a 4. Aqui também é 4, né? Então ficaria 5 e aqui ficaria 3. Aqui ficaria 5 e 3 também, 4 e 4. E esse ladinho aqui, ó, o total aqui mede 10, né? Então, 10, eu tenho que descontar esse valor e esse daqui para saber quanto que vai sobrar, né? Ou descontar esse do meio, que eu já sei que é 4. Então, ó, 10 menos 4 é 6. E aí, 6 para eu dividir por duas medidas vai dar 3. Então, quer dizer que aqui mede 3 e aqui também mede 3. Então, vamos calcular aqui as áreas. Então, a gente fez a divisão aqui dessa figura de cima, né? E agora nós temos um retângulo maior, dois triângulos, e aqui no meio é um quadrado. O meu aqui ele ficou um retângulo porque eu não utilizei a régua para fazer as medidas, mas lá na apostila vocês verem que os 4 lados são iguais, né? Então, quer dizer que cada lado mede 4 metros. Então, olha só, vamos começar calculando aqui a área desse retângulo, dessa parte de baixo. Eu vou colocar a área, vou colocar aqui um retângulo desenhado do ladinho para identificar. Então, como que nós calculamos a área do retângulo? Nós multiplicamos aqui a largura vezes a altura, ou a largura vezes o comprimento. Então, seria 10 vezes 3, que daria 30. Então, 30 metros é o valor da área aqui desse retângulo. Agora, vamos calcular a área aqui desse triângulo, que ele é exatamente igual a esse. Então, olha só. Nós sabemos que aqui, ó, esse lado total mede 10 igual aqui embaixo.
E nós sabemos que aqui tem a mesma medida que aqui em cima, que é 4, né? Então, quanto que mede esses dois ladinhos aqui? Então, olha só, 10, que é o total, menos 4 vai dar 6. Então, como são dois lados iguais, 6 divididos por 2 é 3. Então, quer dizer que esse lado aqui, ele mede 3 metros. E aí, quanto que mede essa parte aqui de cima para eu calcular qual que é a área? Então, olha só, o total desde aqui até aqui em cima é 7. E eu sei que daqui até aqui mede 3. Então, 7 menos 3 é 4. Então, quer dizer que aqui esse lado mede 4. Né? E também a gente vê lá na imagem que aqui no meio forma um quadrado. Então, o quadrado tem por todos os lados iguais. Então, quer dizer que também seria 4 aqui. E essas medidas são iguais a essas. Então, tá, vamos calcular aqui agora a área do triângulo. Então, nós sabemos que para calcular a área do triângulo, nós multiplicamos esses dois valores e depois dividimos por 2. Não podemos esquecer, né? No triângulo, pegamos esses dois valores, multiplicamos e dividimos por 2. Então, ficaria 3 vezes 4, que vai dar 12, e aí 12 divididos por 2 é igual a 6. Então, a área do triângulo é igual a 6 metros. Como esse triângulo é igual, quer dizer que a área dele é o mesmo valor, né? Também é 6 metros. E agora, por último, ficou ali a área do quadrado. Então, nós multiplicamos 4 vezes 4, que vai dar 16. E agora, qual que é a área total, né? Então, olha só, a área total igual. Então, 30 mais 6 mais 6 mais 16 é igual a quanto? É igual a 58. Então, é 58 metros quadrados o valor da área total, né? Essa área total ali da frente do galpão, ela mede esse valor. E aí, só que ele não quer saber isso, né? Ele quer saber ali quanto que é o volume. E nós sabemos que para calcular o volume, nós temos que pegar o valor da área da base, né? E multiplicar pela altura. E nós vemos aqui na imagem que a altura daquele prisma é de igual de 15 metros. Então, eu vou pegar esse valor aqui, 58 metros quadrados, e vou multiplicar ali pela altura, que seria 15 metros. Daí, 58 vezes 15 é igual a 870. Estamos falando de volume, então é 870 o quê? Metros cúbicos. Esse é o valor aí do volume, ok? E aí depois nós temos também a questão 5 para resolver. Nessa questão ele fala assim, a figura representa uma peça maciça de prata com o formato de um prisma. Sabe-se que A, B, C e D é um quadrado cujos lados medem 12 centímetros. Então, olha só, aquela parte de baixo ali, que é a base, que é um quadrado, o quadrado chamado de A, B, C, D, nós sabemos que os lados dele ali medem 12. E aí ele pergunta ali na questão A, qual que é o tipo de quadrilátero das bases do prisma? Então, a base dos prismas, né? Qual que são as bases aqui? Olha só, vamos olhar. Então, ó, as bases, né? Nós temos aqui, ó, uma base, aqui em cima outra, e lá do outro lado a outra, que é o mesmo polígono que está aqui. Então, o que é esse quadrilátero? Ele é um trapézio, né? É um prisma e são trapézio. Então, é um prisma e são trapézio. Nós vamos responder ali essa questão. Prismas e trapézios. E aí depois na questão B, ele nos pergunta assim, qual que é o volume da peça? Então ele quer saber quanto é que cabe lá dentro, qual que é a capacidade ali para aquela peça. Então, para a gente calcular o volume, primeiro nós precisamos calcular qual que é a área da base do prisma, né? Então, olha só, qual que é a base? A base seria aqui nesse trapézio. Então, olha só, eu preciso dividir esse trapézio em um o quê? Eu preciso dividir ele aqui em um retângulo, que vai ficar aqui a minha parte de baixo. E aí eu vou ter um retângulo e vou ter aqui um triângulo, né? Porque eu não consigo calcular qual que é a área da base aqui multiplicando só o 12 vezes o 16. Vai dar errado, né? Então, eu preciso dividir aqui essa figura em um retângulo e um triângulo. Então, vamos ver aqui quais são as medidas. Então, ó, se aqui embaixo mede 12, então quer dizer que aqui também mede 12 no triângulo, né? Então, aqui é 12 e aqui também.
Ó, aqui mede 8 e aqui, o total aí, ele mede 16. Então, aqui nós vemos que isso é a metade aqui do 16. Então, a metade de 16 é quanto? É 8. Então, quer dizer que aqui, ó, vai medir 8 e aqui vai medir 12. E aqui do retângulo nós temos as medidas, né? Nós temos aqui que mede 12 e aqui mede 8. Então, é só fazer o cálculo ali. Então, vamos calcular aqui qual que seria essa área, né? Então, nós vamos iniciar ali, primeiro pela área do triângulo, né? Então, quais que são as dimensões que nós temos ali, né? Nós vemos ali que mede 12 embaixo e 8, né, aí na altura. Então, vai ficar 12 vezes 8 e na área do triângulo nós dividimos por 2. Então, olha só, 12 vezes 8 divididos por 2 é igual a 48. Então, quer dizer que a área ali do triângulo é igual a 48 e está em centímetros. Então, 48 centímetros. E agora a área ali do retângulo, né? Então, olha só, nós temos as dimensões, é 12, que seria a parte de baixo, e aí 8, que seria a parte de cima. Então, seria 12 vezes 8, que vai dar 96. E agora é só eu fazer a soma, né? Desse 96, que é a área do retângulo, com a área do triângulo, que eu vou ter aí qual que é a área total, né? Então, olha só, 96 aqui mais 48 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 144. Então, é 144, né? E ali ele está em centímetros. Então, a área total é 144 centímetros. Esqueci aqui de colocar o quadrado. Estamos falando de área, né? Então, sempre precisamos colocar. Só que ele quer saber qual que é o volume, né? E aí, como que eu calculo o volume? Eu vou pegar o valor aqui da área total, que é 144 centímetros quadrados, e aí eu vou multiplicar pelo valor da altura. E qual que é a altura ali daquele prisma? A altura seria o 12, né? Que está aqui no meu lado direito, na parte de baixo. Então, ficaria 144 vezes 12. Então, quanto que é esse volume? 144 aqui vezes 12 é igual a 1.728. Como estamos falando aí de volume, então é centímetros cúbicos, né? Esse é o valor aí do volume. E aí depois na questão C, ele fala assim, considere que a capacidade da prata seja de 10,5 gramas por centímetros cúbicos. Qual a massa aproximada dessa peça? Então aqui ele quer descobrir qual que é a massa, quanto que pesa aí essa peça, né? Então, ó, está falando em densidade, né? Vou fazer ela aqui do ladinho. Então, ele está falando de densidade. Então, qual que é a forma que nós utilizamos para resolver? Densidade igual a massa sobre o seu volume, né? É assim que nós calculamos. Então, ali ele fala que a massa, fala que a densidade é igual a 10,5. Massa é o que nós vamos encontrar, que ele pergunta qual que é a massa aproximada, né? Então, o M é o que nós vamos procurar. E o volume nós já temos, que é 1.728 centímetros cúbicos. E agora, se eu quero encontrar qual que é o valor de M, então quer dizer que eu vou deixar ele sozinho de um lado, e aqui esse 1.728 eu vou passar para cá com o sinal contrário. Então, se ele está dividindo, vai passar para o outro lado aí, multiplicando, né? 1.728 vezes 10,5 igual a I. Daí, 1.728 aqui vezes 10,5 é igual a quanto? É igual a 18.144. Ali ele está em gramas, né? Ele está esse valor aí em gramas. Mas no exercício ele pergunta de grama por centímetros cúbicos. Então, nós precisamos colocar aí em quilograma, né? Então, quanto que é 18,144 gramas em quilo? É 18 quilos, né? Então, M é igual a 18 quilogramas. Esse é o valor da massa, o valor do peso ali daquela peça maciça, ok? E agora nós vamos seguir aqui para a página número 41, onde nós temos o último exercício para resolver aqui juntos. Nesse exercício ele fala assim, na construção civil são utilizados blocos de concreto de diferentes tipos e medidas. Então olha só, é bem comum nas construções esse tipo de bloco ao invés de tijolo, né? Ó, esses tipos de bloco aqui. Considere um bloco de concreto com 39 centímetros de comprimento, 14 centímetros de largura e 19 centímetros de altura.
Nas figuras a seguir, nós temos o bloco e a vista superior, na qual estão indicadas as dimensões de cada furo. Todas as paredes têm 2 centímetros de espessura. Então, olha só, aqui nós temos a imagem com as dimensões. Então, olha só, aqui temos um bloco, então, aqui mede 39, aqui 14 e a altura é 19. E aqui é a vista superior, como se eu estivesse olhando para ele de cima para baixo, né? Então, olha só, aqui, ó, essa abertura tem 16,5 centímetros e aqui tem 10 centímetros. Na questão A, ele pergunta assim, ó, qual que é o volume desse bloco de concreto? Então, olha só, se eu vou calcular qual que é o volume daquele bloco, eu preciso, né, eu tenho que pensar assim, como que eu vou calcular sendo que ele tem 2 furos no meio, né? Então, o volume é quanto cabe ali dentro, qual que é a capacidade. E eu não posso considerar aquela parte que tem os furos, né? Porque ali dentro não vai ser preenchido. Eu tenho que pensar dessa maneira. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso calcular primeiro qual que é o volume ali daquela peça, né, total, e aí depois eu posso calcular quanto que é o volume daquela abertura que tem aqui no meio, né, esse vazado que tem, ó. Então, primeiro eu posso calcular o volume total de tudo, aí depois eu posso calcular qual que é o volume aqui, ó, desse espaço, que não tem nada, que não é preenchido, daí são 2 espaços iguais. E aí, no final, para descobrir qual que é o valor real, eu posso pegar o valor do volume total e tirar o volume daquela parte que é vazada ali de dentro, né? Então, eu preciso pensar assim, olha só, igual como se fosse calcular qual que é o volume aqui desse papel higiênico do rolo. Então, ó, eu não posso calcular o total, porque aqui no meio tem um furo, né? Eu tenho que considerar esse valor. Então, eu posso calcular o volume total e depois tirar aí o valor do volume aqui dessa parte de dentro. Aí sim eu estaria calculando qual que é o volume real, né? Então, é dessa maneira que nós vamos pensar ali, tá? Então, primeiro eu vou começar calculando o volume total ali daquela peça, daquele bloco, né? Então, como que nós calculamos o volume? Nós vamos pegar o valor do comprimento vezes a largura vezes a altura, né? Então, ali o comprimento, nós temos 39 centímetros. A largura é 14 e a altura ali é igual a 19, né? Então, quanto que é esse volume? 39 vezes 14 vezes 19 é igual a 10.374 centímetros cúbicos. Esse é o valor do volume total. Agora, nós vamos calcular qual que é o volume daqueles 2 furos ali do tijolo, né? Então, quais que são as dimensões que nós temos ali? Então, olha só, são 2 furos iguais, né? Então, eu poderia calcular primeiro a área de um e aí depois somar esse valor, porque são 2, ou multiplicar por 2, porque são aí 2 furos. Então, olha só, ali, ó, volume igual. Então, eu vou calcular assim direto dos 2 juntos já, né? Então, seria 2, porque são 2 furos, né? Então, é 2 vezes 16,5, que é a medida da parte de baixo, vezes aí o 10, que é a parte de cima, né? Então, vezes 10. E ali, vezes 19, porque ele fala ali que a largura, né? Ela é igual a 19. Então, ali é a mesma largura aqui dessa primeira parte, né? Ó, aqui nós temos a vista superior, nós sabemos que é 16,5, sabemos que aqui é 10, mas ainda tem essa parte aqui, ó, também que eu tenho que calcular, né? Que é 19 centímetros. Então, por isso, ficaria aqui vezes 19, quer dizer. E aí vai dar quanto, né? Então, olha só, 2 vezes 16,5 vezes 10 vezes 19 vai ser igual a 6.270 centímetros cúbicos. Então, esse aqui é o valor do volume ali daqueles 2 furos, né? Então, o volume de concreto é utilizado para fazer bloco e a diferença entre o volume do bloco e o volume dos furos é quanto? Nós vamos pegar esse valor e vamos subtrair desse, né? Olha só, seria 10.374 menos 6.270. E aí, quanto que vai dar essa diferença, né? Vai dar 4.104, então é centímetros cúbicos. Então, esse é o valor aí desse volume, né, daquele bloco aí, ok? E aí, na questão B, ele fala assim, qual que é o volume de concreto em metros cúbicos utilizado para fabricar 1.000 desses blocos?
Então, qual que é o volume, quanto que eu vou usar de concreto em metros cúbicos para utilizar para fabricar 1000 desses blocos? Então, 1000 igual a esse. Então, como o volume de cada bloco é esse valor aqui em centímetros cúbicos, o volume do concreto utilizado para fazer 1000 blocos é só multiplicar aí por 1000, não é? Então, aqui na questão B, eu vou pegar esse valor, né, 4.104, que é o valor do volume de um bloco, e aí eu vou multiplicar por 1000. E isso vai ser igual a quanto? Então, olha só, aqui ele pede para colocar em centímetros cúbicos, né? Então, aqui, ó, 1 metro cúbico em centímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico, ele é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, eu preciso pensar dessa maneira. Então, qual que é o volume desse concreto? Seria igual a 4,104 centímetros cúbicos. Esse é o valor ali, né? E daí eu vou deixar para vocês fazerem como tarefa, para vocês fixar mais esse conteúdo, lá no nosso livro de atividades. Então, vocês vão abrir ele lá na página do número 19. Então, eu vou pedir para que vocês façam a questão do número 1, a questão do número 2 e a questão do número 3. São 3 questões bem fáceis, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida ali na hora de resolver, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou ajudando vocês, ok? Tenham um ótimo final de semana.